Aconteceu isso nos 3 jogos fora de casa, o que dificulta analisar o trabalho do Zubeldia, um pouco como o Trajano falou, né? Mas dá para perceber o time do São Paulo. Né? Sobre a expulsa, para mim, Tironi, é aquilo. Eu acho que meu critério é o mesmo sempre. Acho que o árbitro e o VAR devem interferir o menos possível no jogo. O Wagner Leonardo soltou o braço na cara do Caleri? Soltou. O VAR captou. Na minha maneira de ver futebol, e eu insisto, eu comento todo final de semana a Bundesliga, o campeonato alemão não tem o melhor nível de arbitragem do mundo, mas é uma arbitragem pouco intervencionista, pouco. O lance poderia cartão amarelo e uma advertência, rapaz, Wagner, a gente viu, a próxima você está fora. Como era nos moldes antigos, como é mediar um jogo de futebol. Eu não faria isso. E eu não sou daqueles que a falta, porque essa visão, para mim, que eu chamo Zé Regrinhas, é aquela situação. Para eles, a mesma situação com 1 minuto de jogo ou aos 90 minutos de jogo é a mesma de um lance no meio do jogo. Para mim, não é. Depende muito do contexto do jogo. Se você expulsa um cara com 2 minutos do jogo, você já está interferindo diretamente no resultado da partida. Então, eu não expulsaria. Eu daria cartão amarelo e uma advertência limite. É a minha interpretação do futebol. Posto isso, o São Paulo vencer fora de casa, e é curioso, né? O único jogo do Zubeldia em casa foi contra o... É sim uma novidade, né? O time não vinha conseguindo isso com qualquer técnico há muito tempo. E não é só vencer fora de casa, é jogar de uma forma impositiva fora de casa, igualdade numérica ou com superioridade numérica. O Juca vai lembrar de um jogo, São Paulo enfrentou o Corinthians, o jogo foi 0-0, o Corinthians era dirigido pelo Emerson Leão, o Corinthians teve 2 jogadores expulsos antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Foi 0-0 o jogo. Depende do jogo, depende de como o time se defende, depende se você vai ganhar ou não, né? Depende de como você atua. Eu acho que o São Paulo atuou bem. E tem uma situação que eu acho que exemplifica esse início de trabalho do Zubeldia, mais do que a comemoração dele com os jogadores, né, nas celebrações, abraços e tudo mais, a declaração pós-partida sobre o Luciano, né, que faz os 2 gols depois de algum tempo sem marcar. É um jogador que é idolatrado por parte da torcida e contestado por outra parte da torcida. Na entrevista, ele diz o seguinte, que pediu um compilado de todos os gols do Luciano com a camisa do São Paulo de 2020 a 2023, para entender onde ele poderia ser escalado, onde ele poderia jogar de uma forma que pudesse ser bem aproveitado, já que ele não é exatamente um centroavante, não é exatamente um meia ou um camisa 10. Isso dá uma amostra de como um treinador de futebol pode trabalhar mesmo sem tempo de treino, né? E esses caras, acho que é uma questão interessante nesse campeonato que está descuidado, começou largado atrás, com uma escala de arbitragem bizarra e tudo mais. Tem gente interessante trabalhando nos times de futebol. Alguns técnicos brasileiros tentando se recuperar, e eles têm qualidades. O Rogério Ceni e o Cuca, por exemplo, que lideram o campeonato. Estrangeiros novos, desafiando Abel e Vojvoda. Uma coisa interessante desse campeonato brasileiro, que pode deixar esse campeonato largado às traças, pelo menos equilibrado e diferente dos últimos. Vamos ver se esse primeiro cheiro se confirma. Se o primeiro cheiro do Zubeldia do São Paulo também se confirma. Muito bem, ó, o Douglas aqui, Jackson tá falando, o Rogério não fez lambança, ele ganhou o jogo com nó tático. Everton Ribeiro sempre cansa no segundo tempo, ele colocou um volante ponta para contra-ataque, sofreu empate em erro individual e depois mudou para ganhar. Falando aí do Bahia, que está na co-liderança junto com o Atlético Paranaense. Escreveu certo por linhas tortas. O time foi defender o resultado, tomou o gol e depois acabou numa bola fortuita ganhando o jogo.
Mas ele não É isso. acertou, não. Ele mais errou do que acertou. As Como é o maiores nome dessa críticas, ó. figura que mandou o recado aí? Jackson. Tá. Que não é do pandeiro. Não. Tá. Jackson Douglas. Isso não entende nada de futebol. Vai procurar a tua As- turma, Jackson. Vai procurar o as- teu pandeirinho. As críticas ao Rogério no tempo de São Paulo é que ele não defendia o resultado. Ontem foi defender, quase se embananou. Bom, Mauro, não dá para tirar do papo de arbitragem também o jogo do Flamengo, que não perdeu, mas também não ganhou, empatou, mas vamos dizer que não é um mau resultado você empatar com o Bragantino fora de casa, 1-1. Jogou até bem no segundo tempo e teve Spindel e Marcos Braz batendo na mesa, reclamando da arbitragem. O Textor abriu a caixa das reclamações e está todo mundo se reclamando agora. Queria fazer observação sobre uma coincidência, Pode né? fazer. Tanto o Milito sábado quanto o Rogério domingo, né, os gols da virada, né, o primeiro gol do Atlético é Igor Gomes passando para o Vargas, né? Gol do Atlético. Depois o Vargas fez 2-1 no cruzamento do Arana, né? Os dois vieram do banco. E ontem o Depena deu o passe para o Ratão marcar o gol da vitória. Também foram os caras que vieram do banco. Eu acho que é aí que entra a questão, né? Teve uma participação importante, né? A mudança do Ceni e a mudança do Milito, né? No sábado e no domingo. Jogadores que construíram as jogadas dos gols, né? O gol de empate, depois a vitória e o gol da vitória do Bahia no Engenhão. Eu acho que essas reclamações, obviamente, são porre, né? Quem que gosta de ver dirigente falar? O técnico não falou. Aliás, o Tite agora não fala nem antes do jogo. Antes do jogo, quem falou foi o César Sampaio. Quem tem que falar naquela entrevista pré-jogo, que quem o torcedor quer ver, imagino eu, é o técnico, não o auxiliar. Seja o filho dele, seja o César Sampaio, seja o Kleber Xavier, qualquer um. Né? E, de novo, o Tite não falou. Aí, depois do jogo, falaram os dirigentes. Ao mesmo tempo, eu entendo o seguinte, né? O futebol brasileiro é o futebol do quem não chora, não mama. Então fica essa chatice porque todo mundo reclama. O que fez o presidente de São Paulo recentemente no Campeonato Paulista? Não esperneou? Esperneou. Criou lá uma confusão, reclamou e tal, porque o Palmeiras reclamava. Ano passado o Palmeiras reclamou, inclusive de uma forma mais assintosa, né? Comissão técnica reclamando, aquela coisa. Então todo mundo reclama. A CBF permite uma situação em que todo mundo reclama e o Cartola é cobrado pela torcida do seu clube para que reclame também. Então cria uma situação insuportável. E que se você ficar quieto, você parece meio bobo. E no fundo, todo mundo que está assistindo é bobo, porque está vendo um monte de cartola reclamando. O que o Textor provou até agora? Alguém sabe? Então como é que o cara levanta uma bola dessa, a punição fica afastado uns dias? Ele coloca em dúvida todo o campeonato, todo o futebol brasileiro. Se ele tivesse realmente uma prova concreta e a apresentasse, ok, a gente ia agradecer, né, pelos serviços prestados. Mas não foi o que aconteceu até agora. Não foi o que aconteceu. Então isso gera, de fato, essa confusão. E no jogo passado, embora ontem tenha sido marcado um impedimento esquisitíssimo, lá dessas linhas malucas do VAR, num gol do Botafogo, na semana anterior, o Klaus, que é o árbitro todo, né? Não, esse não tem medo de nada, marca, faz, acontece, Copa do Mundo e tal, não deu o cartão lá para o jogador, lá, que o Luiz Henrique botou uma máscara, que é uma outra bobagem, mas o que dizem é que tem, tá lá na recomendação, o árbitro tem que dar cartão quando o cara tira a camisa, põe máscara, esse tipo de coisa, não deu. Depois o cara fez uma falta, tomou um amarelo. Em tese seria o segundo amarelo, ele não faria a falta. A jogada prosseguiria, que ele teria medo da expulsão. De uma forma ou de outra, não deu o cartão. E foi o Klaus. E na semana anterior reclamaram do Klaus. Então tem um contexto em que todo mundo está errado, todo mundo tem razão. E se o Cartola não reclamar, ele passa de bobo e a torcida cobra do Cartola. Aí o cara vai lá, os dois pedem para falar. É isso, é apenas isso. Sábado foram os do Flamengo, amanhã vai ser de um outro time, de outro, e assim vai ser até o final do campeonato. Sobre a classificação, eu acho que é desnecessário discutir colocação e tudo nessa altura, porque o Criciúma, por exemplo, tem 2 jogos a menos. Se ele vencer, ele tem 11 pontos. Então o Criciúma, em tese, é o líder por pontos perdidos do Campeonato Brasileiro, não é isso? Então, é muito pouco tempo, é muito pouco jogo. Alguns times jogaram com adversários mais fracos nessas 4 partidas, outros adversários mais fortes. Os times gaúchos não podem jogar, toda aquela situação. Isso, aliás, vai provocar, provavelmente, uma mudança no calendário brasileiro. Isso. Porque o número de jogos adiados de Inter, Juventude, e Grêmio não será pequeno. E não vai dar, até de voltarem a treinar e tudo, eles vão precisar de um tempo, não dá pra volta. Agora o gramado está seco, já dá para transitar em Porto Alegre, joga Grêmio. Não, os caras não estão treinando, gente, está tudo alagado, uma situação catastrófica. Eles vão precisar de um período de recuperação, e é justo que tenham. Eu acho que a CBF tem a oportunidade de consertar a grande cagada que ela fez, que é essa Copa América no meio, atrapalhando o campeonato, colocando durante a Copa América, ou parte dela, jogos remanejados, se até lá for possível, né, voltar a jogar. E aí empurra o campeonato até dezembro, vai terminar depois. Aí ano que vem vê como é que fica, é o que dá. Se você tem um calendário super apertado,
Toda vez que tiver um contratempo, alguma coisa, você vai ter que invadir o outro ano e encontrar outra maneira. Não tem jeito. Não tem jeito, não vai ter saída. Sobre o jogo de sábado, foi um bom jogo até, dentro do nível daquilo que a gente está acostumado a ver, um jogo com chances de gol, com momentos de domínio de uma equipe e da outra. O Bragantino, no primeiro tempo, acho que foi ligeiramente superior. A expulsão, eu coloco... Para mim, são lances assim que eu não sei como é que eles conseguem ter certeza de alguma coisa. A bola está com o Rossi vai colocar em jogo, ele repõe bem com o pé. A bola vai no Pedro. O que o De La Cruz quer? Ele quer correr. O Pedro Henrique sabe que o De La Cruz vai ganhar dele na corrida. Ele tenta fazer uma espécie de obstrução, ficar no caminho do uruguaio. O uruguaio quer correr. Ele só quer correr. Se tem alguém ali que poderia pensar numa falta, é o jogador do Bragantino, para impedir que ele corresse. Ele está atacando, por que ele vai fazer falta no cara? Aí o que acontece? Tem aquele contato, cai a imagem, uma imagem horrorosa de longe. As câmeras do estádio lá de Bragança Paulista são pessimamente colocadas. Você vê sempre o lance de longe, a do impedimento, horrível, muito ruim. E aí veio o mais bizarro, né? Você ouvindo o áudio do VAR. Primeiro, o árbitro não marca nada. Aí o árbitro de vídeo fala, não houve falta e tal, segue o jogo. Ok, vamos ver se tem impedimento. Né? Aí vai ver se tem impedimento, que não tem. Aí uma voz misteriosa, que pode ser do outro árbitro de vídeo, auxiliar do árbitro de vídeo, tem esse cara também, né? A gente não sabe quantas pessoas ficam ali. No Campeonato Paulista chegaram a colocar 17 integrantes da equipe de arbitragem. 17. Tem até o Quality Manager. Então alguém, talvez o Quality Manager, vai e fala, não, tem uma falta ali. E ele, com uma frase, convence o árbitro de vídeo. Como que ele muda de opinião rápido, né? É falta. Aí, o que aconteceu? Normalmente, gente, nós temos no Brasil o árbitro de vídeo que convence o de campo de algo. Né? Agora temos um outro personagem que convence o árbitro de vídeo a convencer o de campo de algo. E foi o que aconteceu. É bizarro.